Olá pessoal, voltamos mais uma vez e agora nós iremos falar sobre avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Aqui nós dividimos esse assunto em pequenos vídeos para que você possa ter mais facilidade e não se confundir entre os autores e suas teorias. Eu sou o professor Vitor Soares, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você possa receber notificação desses outros assuntos que vão cair na sua prova. A vaga é sua, em tela. Princípios da avaliação escolar. O que é avaliação escolar? É um componente do processo de ensino e aprendizagem que busca comparar o que foi adquirido com o que se pretende alcançar. Ou seja, o que o aluno aprendeu e o que o professor pretendia alcançar dentro desse processo. A avaliação vai dar conta disso. E aí ela também vai visitar todos os outros componentes do processo de ensino e aprendizagem. O objetivo, o currículo, os recursos e a metodologia. Volta aí para a tela. E aí você tem a avaliação indo lá no objetivo para saber se foram claros, se o currículo, lá o conteúdo, o componente curricular foi bem escolhido, se os recursos foram também bem escolhidos e bem utilizados, e a metodologia foi a melhor, e também ela irá fazer uma autoavaliação do instrumento e de como esse instrumento foi desenvolvido. Nós vamos falar agora sobre os princípios da avaliação. São 4 princípios: o princípio da integralidade, funcionalidade, sistematicidade e orientação. Lá no princípio da integralidade, você tem o seguinte: a avaliação deve perceber o estudante como um todo. Então, a avaliação deve respeitar a integralidade do aluno para que ele possa ser avaliado de forma plena, respeitando todas as questões subjetivas desse aluno. E todos que estão envolvidos nesse processo devem ser avaliados, tanto o aluno como o professor, e também os instrumentos que foram desenvolvidos e avaliados, e os componentes do processo de ensino-aprendizagem também devem ser avaliados. Voltando para a tela. Falando sobre a funcionalidade, relaciona a avaliação aos objetivos educacionais. Quais são os objetivos educacionais? São as exigências sociais que são demandadas para que aquela escola possa desenvolver aquele aluno. E aí, uma das exigências é a questão do trabalho e a questão também da progressão nos estudos. A avaliação dá condições para que esse aluno possa se desenvolver no que diz respeito à funcionalidade dos objetivos educacionais. Então, a avaliação precisa dar conta justamente desse princípio. Voltando aqui para a tela. Sistematicidade. No que se diz respeito à sistematicidade, aqui fala o seguinte: a avaliação deve ser muito bem planejada, integrando todo o trabalho educativo. Ou seja, a avaliação, assim como todos os outros componentes do processo de ensino-aprendizagem, deve ser muito bem planejada, para que não seja excludente, para que não seja desconectado ali dos outros componentes do processo de ensino-aprendizagem. Tá certo? Orientação. No que diz respeito à orientação, aqui fala o seguinte: direciona a prática escolar. Ela não deve assumir um caráter excludente. Então, a avaliação ela deve direcionar, nortear toda a prática escolar, fazendo com que o professor possa revisitar ali o seu planejamento e que o aluno também possa corrigir os erros que foram ali vistos, desenvolvidos durante aquele processo avaliativo, e para que ele possa realmente se educar. A avaliação deve ter um caráter pedagógico e ensinar tanto o professor como o aluno, e também fazer uma visitação ali nos componentes do processo de ensino e aprendizagem. Agora nós iremos ver como esse assunto caiu em uma questão de concurso. Tela. Aqui nós estamos falando do Instituto Federal de São Paulo, uma avaliação, uma prova que foi agora em 2018. Muito se discute atualmente sobre a importância da avaliação na educação. Artigos, livros e congressos são produzidos para pensar sobre como a avaliação escolar deve ocorrer nas escolas. Com base em uma concepção mais contemporânea de educação, pode-se entender que a avaliação escolar é a aplicação de provas como o mais importante ato do processo pedagógico. A prova é apenas um instrumento. O que é importante aqui é como esse instrumento vai ser utilizado. É a visão que esse professor tem para que esse instrumento venha a ser utilizado. Ela pode ser acolhedora ou pode ser excludente. Então, a avaliação, na verdade, a prova, ela não é o mais importante, não é um instrumento, e sim como esse instrumento vai ser desenvolvido. Não é essa questão que nós estamos procurando. Questão B. Classificação dos melhores alunos em termos de notas e desempenho. A nota também é excludente. No que diz respeito à concepção contemporânea de educação, nós estamos falando de uma educação formativa. E a educação formativa não tem esse caráter de nota, de desempenho, de classificação, de reprovação. Então também não é a questão que estamos procurando. Vamos para a questão C. Parte importante do processo de ensino-aprendizagem
como os outros componentes do processo de ensino-aprendizagem, você tem também a avaliação, que é um componente importante dentro desse processo. Então, a questão que estamos procurando, pessoal, volta aí para a tela, é a questão C. Por que é a questão C? A questão D fala sobre a questão da classificação dos alunos. Então, não pode ser porque, dentro daquela concepção mais contemporânea de educação, a classificação está escanteada. Ela não pode ser utilizada hoje dentro do que nós conhecemos como uma concepção contemporânea de educação. E aí você tem a questão C como a questão mais importante. Volta aqui para mim. Então, pessoal, terminamos aqui essa parte no que diz respeito aos princípios da avaliação escolar e nós iremos agora encaminhar para outros vídeos. Vamos conosco, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe para que você possa aprender junto conosco. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.